Bom, no final das contas, o que temos acompanhado é um embate entre duas correntes utilitaristas, duas visões utilitaristas da educação e do ensino. O Ministério da Educação, ele finalizou uma portaria para suspender o cronograma de implementação do novo ensino médio. Uma coisa é o cronograma e o quanto é perigoso, adiamentos que na verdade não são uniformes. Onde já começado está, não se mexe, onde não começou, espera. Isso pode provocar uma bagunça. Agora, o cronograma trata, claro, da implantação de algo, da realização de um projeto. E esse projeto é ruim. É ruim. O que foi colocado como novo ensino médio, né? Dando a ideia de uma transformação, na verdade é ruim. E, no entanto, parece que o Ministério quer limitar a sua interferência à aplicação do que é ruim, ao cronograma de implementação. E esse novo ensino médio, assim chamado, né? Ele é utilitarista na sua forma mais medíocre. Aliás, mais do que isso, mesquinha. A visão mesquinha da educação e da finalidade da educação está presente no tal novo ensino médio, assim chamado. O Camilo Santana, ele tem muitos problemas com essa história. Porque ou é uma revogação e não apenas uma suspensão da implementação e, portanto, do cumprimento do cronograma, mas uma revogação geral, mas que não deve levar ao estágio anterior, e sim a um novo estágio, e isso sempre leva muito tempo, ou então ele vai ficar fazendo de conta que está fazendo uma mudança em algo ruim, mas sem mudar a essência do que é ruim. Esse é o desafio para o Camilo Santana. O documento que o ministro deve assinar nos próximos dias interrompe, olha o verbo interromper. Não é desfazer, mas interromper a implementação no primeiro e segundo anos da etapa ainda este ano. Além de suspender a necessidade de adaptação do Enem ao novo modelo até o ano que vem. Talvez a ideia do Camilo Santana seja ganhar tempo. Mas tudo que ele disse até agora e as iniciativas do Ministério não mostram que ele enxerga a necessidade de derrubar o que há de ruim, e há muita coisa ruim. Mesmo depois de a portaria ser publicada, é bom lembrar o seguinte: alunos que já estão no sistema estabelecido pelo tal novo ensino médio não voltam para o modelo antigo. Então, nós teremos aí a quebra da ideia de uniformização, não só de instrumentos didáticos, mas do currículo, daquilo que é ensinado. Mas vale notar que a implementação até agora vigente, ela já provocou situações distintas.
Escolas que não tinham condição material, não têm, permanecem sem ter condição material para atender às exigências do tal novo ensino médio. E mais, algumas matérias que realmente não são consideradas devidamente por essa visão utilitarista perderam espaço. Uma visão equivocada. Na história, para que serve a história? Sociologia, para que serve a sociologia? Para que serve a sociologia? Aliás, sociologia e filosofia, quando colocadas no currículo, você passa a enfrentar um outro problema: a falta de professores. Não há nem de longe um número suficiente de professores. O Brasil teve muitas reformas educacionais ruins, inclusive a do Jarbas Passarinho. A do Jarbas Passarinho, ela também foi movida por uma visão mesquinha do que é o ensino, para que serve o ensino, e tudo que veio depois, reformas, puxadinhos, reparos, foram piorando a situação do ensino no Brasil, em todos os aspectos. A escola, ela passou, embora, claro, você não pode comparar o quanto a escola retrata diferenças sociais, você não pode comparar o que ocorre hoje com o que ocorria há 100 anos, ou há 80, ou há 60 anos, porque o ensino era elitizado. Grande parte da população não tinha acesso à escola. E muitos passaram a ter. Então você já tinha pessoas de baixa renda indo à escola na década de 40. Na década de 30, com algumas reformas que foram feitas. Mas na década de 40 já há uma ida em massa de crianças de baixa renda para a escola. Mas a ideia era o quê? Qual a motivação para aquelas crianças serem enviadas à escola? A alfabetização. E uma vez alfabetizadas, muitas deixavam a escola. Pronto, já fui alfabetizado, já aprendi operações básicas de aritmética e sei ler e escrever. Agora vamos trabalhar. Outros não, outros seguiam. E mais para frente, na hora de entrar na universidade, aí o filtro era muito estreito, né? Ou você tinha dinheiro para uma faculdade particular, havia muito menos universidades, né? Basicamente você tinha faculdades em algumas cidades do interior e algumas universidades em grandes centros. E as universidades públicas, claro, com uma disputa gigantesca, né? O número de candidatos por vaga. E, claro, muita gente ficava pelo caminho. Mas eram alguns que conseguiu avançar até lá, pelo menos até as portas da universidade. Mas, de qualquer maneira, era um processo natural de democratização do acesso à universidade. A reforma feita na ditadura militar pelo Jarbas Passarinho foi muito ruim. Muito ruim. Porque ela não ataca o problema da barreira social, histórica, e, ao mesmo tempo, ela aposta num nivelamento. Isso, perto do que acontece hoje, era até brincadeira, mas já era a ideia errada do nivelamento e da premissa, do princípio, da orientação de que escola serve para, até na época científico, colegial, já era colegial na época do Jarbas Passarinho, serve para preparar o sujeito para passar no vestibular.
E depois veio uma visão ainda mais utilitarista. A escola serve para preparar o sujeito para a engrenagem econômica e social. Então ele precisa ter uma formação específica. E todo o resto não importa, não fará falta. É isso que está por trás do desdém que o tal novo ensino médio tem por história, por sociologia, por filosofia, por literatura. Não percebem que a educação é muito mais do que um treino. As escolas não existem apenas, sim, elas funcionam também nessa direção, mas elas não servem só para que as pessoas sejam treinadas para o mercado de trabalho. Eu estou preparando trabalhadores para a engrenagem da produção, para a engrenagem capitalista. Serve para isso, mas essa não é a função primordial. É claro que aqueles polímatas, aqueles sujeitos de conhecimentos vastos em diversas áreas, né, que caracterizavam não apenas pensadores clássicos, mas da Idade Média, Idade Moderna. Sujeito que dominava física, dentro do conhecimento possível na época, astronomia, matemática, essencial. Essencial. A matemática era vista como essencial, até porque a matemática não é uma invenção humana. O homem descobriu as leis da matemática. Ele não as escreveu. São leis divinas, né? Como as leis da física. O homem não instituiu a lei da gravidade. Ele descobre com Newton a lei da gravidade. Como funciona? Ele já sabia que havia uma força. Depois ele vai descobrindo como funciona essa força. E depois descobre, inclusive, que, para ficarmos só no sistema solar, né, há toda uma rede de forças gravitacionais. Desde o Sol. É um negócio maravilhoso. Então, as pessoas estudavam metafísica, estudavam física, dentro dos conhecimentos possíveis na época, matemática como essencial, música, inclusive a participação da matemática na música. Os neurologistas até explicam por que alguém, por exemplo, em coma, a música, determinadas músicas, não qualquer uma, né? Alguns até acham que Mozart, a música de Mozart é adequadíssima para você ativar determinadas áreas do cérebro de maneira saudável, salutar, sem qualquer intromissão, sem qualquer operação invasiva. E o Charot, que ficou anos, né, nessa condição, colocava o Mozart. E não é porque ele gostava de Mozart, mas porque o processo matemático da música de Mozart. Então os caras tinham um conhecimento vastíssimo em diversas áreas. E claro, em filosofia. Ou no que se chamava, o que se chama de filosofia. Como dizia o Kant, não se pode chamar qualquer pensador de filósofo, né? Porque o filósofo é o que ama a sabedoria. E para amá-la é preciso conhecê-la. Se o sujeito não a conhece, ele não pode amá-la. Então ele é um pensador, não um filósofo. É claro que as mudanças tecnológicas, século XVIII, século XIX numa velocidade extraordinária, e aí no século XX numa velocidade supersônica, o avanço da tecnologia, ele provoca a divisão do trabalho. Isso já acontece de maneira rudimentar nos séculos XVII e XVIII, mas se instala para valer
como modo de produção no século XIX. E isso vai levando à especialização. Lá na fábrica, no chão da fábrica, o apertador de parafusos. O sujeito que trabalha na forma, o sujeito que trabalha no ajuste, o sujeito que trabalha no acionamento ou na supervisão do funcionamento das máquinas. Substituindo aquele que fazia tudo de maneira artesanal e sozinho, às vezes com a ajuda de um filho ou 2 filhos ou de um aprendiz, para construir uma carruagem, para construir um barco, mas era feito ali. O trabalhador dominava todo o processo de produção. E a divisão do trabalho acaba com isso. E começa a especializar. É claro que isso chega à escola. Eu já não quero formar pessoas de conhecimento universal que dominem geometria, astronomia, matemática, física. O léxico é óbvio, senão não vai compreender nada. E metafísica. Eu já não quero isso. Eu quero um sujeito que vai aprender como funciona uma máquina, ou como construir uma máquina, ou como fazer um motor funcionar. E os médicos? O clínico geral era a figura padrão. E alguns formidáveis, né? Aquele sujeito que tinha um conhecimento tal e uma experiência acumulada. Ele atendia o sujeito que foi mordido por uma onça até o sujeito que tinha um tumor. E ele usava muito o instinto, a experiência, o conhecimento, porque ele não tinha os exames, as máquinas modernas. E muitas vezes em cidades onde ele era o único médico, ou havia 2, quando muito 3, era uma coisa formidável. Mas atendendo de tudo, sujeito picado de cobra ao que sofreu um infarto. Ao parto. Ele fazia os partos. Fazia tudo, ele é um médico, um clínico geral. E a medicina mostra como isso é substituído por uma especialização radical. Então hoje, muitas vezes não é nem o especialista em olhos, mas o especialista em determinada função do olho, em determinada parte do globo ocular. O ortopedista que se especializou em ombros. O outro que é só coluna e odontologia. Sujeito que se especializa apenas em canais, o outro em implantes. A especialização e a formação que visa o conhecimento máximo possível naquele ponto específico. Mas isso não ficou só na universidade. Isso vai alcançando o ensino médio, principalmente com a ideia que vigorava no Brasil de preparar as pessoas para o vestibular. O que interessa é o vestibular, é você entrar na faculdade. Aí você vai receber o ensino específico. Descuidaram da qualidade do ensino fundamental, da base de tudo. Descuidaram das escolas, do espaço físico. Descuidaram do zelo para que a relação entre professores e alunos fosse mantida num ambiente de respeito mútuo, mas com uma hierarquia. Alguém está ensinando, alguém está lá para aprender. Senão, não precisavam estar lá, nem quem ensina, nem quem aprende. Estão lá para que um ensine e o outro aprenda. Mas descuidaram não apenas da relação, do respeito que deve haver nessa relação, e aí
como resultado de uma deterioração social. Isso não começa na escola. A escola reproduz isso. A perda do respeito, a perda de uma disciplina que não é a disciplina que enclausura, que encarcera, mas a disciplina que educa, que estabelece racionalidade nas relações sociais e na própria vida. Tudo isso se degradou na sociedade e, claro, a escola reproduz. E o que há nesse tal novo ensino médio é mais radical. É o seguinte: o aluno vai escolher, num conjunto de matérias, aquilo que ele quer aprender. E aí o sujeito lá no ar-condicionado em Brasília falou, que legal. O cara chega lá e fala, não, eu quero aprender mais disso aqui, porque é esse caminho que eu vou. Inclusive, a invenção de uma matéria, né, para levar os alunos a descobrirem o que querem da vida. Como se alguém pudesse, aos 12, aos 13, aos 15, ter de tomar ali uma decisão para o resto da vida. Não é fácil. A gente vê pessoa com 17, 18, entrando na faculdade, com muitas dúvidas, é isso mesmo? Quantos mudam de curso porque percebem que não é aquilo? É natural. Mas essa canalização lá atrás, precipitada, vamos formá-lo, vamos treiná-lo. Você vai se reduzir a alguém que quer ser advogado, alguém que quer ser um médico, alguém que quer ser um professor, alguém que quer ser um engenheiro, mas não um engenheiro e pronto. Um engenheiro nessa área, um engenheiro naquela área. Você vai ser treinado para uma função de produção e uma função social. E aí há muitos problemas, há escolas que não têm nem professores para que haja a ênfase exacerbada em determinada matéria. Mas matemática e português são sempre obrigatórios, claro, né? Só faltava que revogassem essa ideia básica, elementar. Tem de aprender português, tem de aprender matemática. Agora, a portaria de 21 estabelece prazos para a implementação desse troço, que traz muitos erros. Aumentar a carga horária é uma necessidade. É uma necessidade. Ter mais aula por dia, mais horas de aula. Mas como é feita a divisão? Como é feita a divisão? Porque até então você tinha 800 horas aula por ano. Um total de 2.400 no ensino médio inteiro. No novo modelo, em 3 anos, devem ser 3.000 horas. E as disciplinas tradicionais passaram a ser agrupadas em áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Até aí, tudo bem. A partir deste ano, cada estudante passou a poder montar seu próprio ensino médio, escolhendo as áreas. Eles chamam de itinerários formativos. Olha a canalização. Espremem a pessoa para uma função específica. Desaparece a ideia do ensino universal, que levou a palavra universidade. Alguém, único sujeito e capaz de ter conhecimento em diversas áreas. E talvez até um conhecimento profundo em muitas delas. Como esses polímatas aí que citamos. E a intenção, ninguém está querendo que você tenha uma fábrica de Da Vincis, né?
Não é isso. Ou de Galilei, em série. Não é essa a ideia. A ideia é que haja um conhecimento universal. A possibilidade de entender a vida em diversos aspectos, da física à metafísica, da biologia à história, os acontecimentos humanos, o desenvolvimento da história humana. Não temos tempo para isso. É preciso espremer o sujeito, ele vai ficar achatado dentro de um trilho, ele vai estar sobre um trilho, dentro de um túnel, e ele só pode chegar em determinado lugar. Não há outro caminho. Não há opções, não há escolhas. Aí é que está. A escolha que é permanente, é no dia a dia, segundo a segundo, ela desaparece. Então, esses conteúdos eletivos, 1.200 horas focadas nos objetivos pessoais e profissionais dos alunos. Objetivos pessoais e profissionais, isso é tão arrogante, você querer determinar para um aluno ali ainda do ensino médio, que ele já tenha definido os objetivos pessoais e profissionais e que a partir de então ele deve ser mergulhado no treino. A escola vira apenas um local de treinamento. Ela é, mas ela não pode ser só. E a parte fixa, 1.800 horas, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. E aí inventaram um tal projeto de vida, assim chamado, projeto de vida. Um componente que será oferecido nas escolas para ajudar os jovens a entender suas aspirações. Na verdade, você fecha, encarcera, coloca numa cápsula e diz: este ser humano está sendo formado, treinado, preparado para tal atividade. Para mais nada. Como uma máquina que só serve para aquela operação, ou para duas ou três. Mas o sentido de universalidade, que é fundamental até para o exercício de uma faculdade elementar, essencial, que é a liberdade, isso desaparece. O ensino da língua portuguesa e matemática é obrigatório, nos 3 anos do ensino médio. A lei não estipula um número mínimo de aula dessas disciplinas. O que importa é que elas estejam sempre presentes na grade. Aí o que pode acontecer? Tem de ter matemática, tá? 15 minutos por dia não importa. E se o cara aprendeu ou não aprendeu, também não importa. Importa é o treinamento. A mesma matemática que era vista pelos grandes pensadores como elemento fundamental de toda a aprendizagem. Ela pode virar uma coisa de 15 minutos, só para cumprir o que está nessa exigência, que deliberadamente não coloca o número de horas que devem ser dedicadas ao ensino da língua portuguesa e da matemática. Então, é uma formação voltada ao mercado de trabalho, é treinamento. Então, discutir a velocidade da implantação é importante, porque nós começamos a ter agora uma quebra da ideia de ensino uniforme, não é? Então, tem gente que está no novo modelo, tem gente que não entrará no novo modelo, o Enem deve manter o que é hoje, mas não estão discutindo a essência do problema. Que ideia desencadeia o processo educacional hoje no Brasil? Não só no Brasil. Nos Estados Unidos estão chegando à vergonhosa decisão de falar assim: não vamos ensinar mais matérias difíceis
só aquilo que todo mundo consegue aprender. Ou seja, vamos achatar o conhecimento de todos. Tem havido até protestos, principalmente de estudantes asiáticos que foram para os Estados Unidos e agora são tolhidos. Não podem aprender grandes conhecimentos acumulados pela humanidade porque outros não conseguem aprender, então vamos achatar todo mundo. A escola reproduz a degradação social. O problema é que querem que ela também seja alimentadora dessa degradação humana. Ronald.